Paz, igreja. Eu estou muito feliz de estar aqui podendo estar ministrando e é uma honra. A verdade é que sempre quando eu subo aqui nesse altar, meu coração começa a bater mais rápido, mas isso é nada mais, nada menos que temor a Deus, temor às Escrituras. Eu queria dizer para você que está nos assistindo em casa, eu peço que Deus ele fale com você tremendamente. Você pai, você filho que está me ouvindo aí na sua casa, eu quero dizer que você tem um propósito. E você que está aqui nessa manhã presencial, eu quero te falar que iremos falar sobre coisas extremamente importantes. Primeira coisa, a gente vai falar sobre pais que inspiram. Iremos falar sobre processos. Iremos falar sobre permanecer até o fim. Iremos falar sobre também propósito, né? Você sabe que no mês de maio o tema era família, meu maior patrimônio. Em junho falamos sobre família alcançando a liberdade financeira. E agora, no mês de julho, estamos, falando sobre pais para com filhos e de filhos para com os pais. E está aí no telão para você perceber. Jesus falou extremamente comigo sobre pais que inspiram. Você hoje seja um pai que inspira o seu filho. Um pai que o seu filho olha para você e ele vai se inspirar. E na Bíblia, algumas figuras, alguns personagens irão nos ensinar extremamente nessa manhã. Eu queria começar falando sobre Maria e José, que está em Mateus 13:14. Está aí na tela também. Depois que os sábios partiram, o anjo do Senhor apareceu a José em sonho. Levante-se, disse o anjo. Fuja para o Egito com o menino e sua mãe. O menino, Jesus. Fique lá até eu lhe dizer que volte, pois Herodes vai procurar o menino a fim de matá-lo. Naquela mesma noite, José se levantou e partiu com o menino e Maria, sua mãe, para o Egito. Antes de seguir nesse versículo, eu queria que você fechasse seus olhos para que Deus fale com você, pai, para você que é filho. Pai, obrigada por essa manhã, obrigada por essa oportunidade de estar pregando a sua palavra, de ser embaixador do teu reino. E, pai, que não seja eu falando, mas seja a tua própria voz, que o seu Espírito Santo comande as palavras. Porque dentro de mim existe o seu Espírito Santo. E Ele é o único que pode causar mudança, transformação. Porque eu posso falar 50 minutos aqui, mas quem vai convencer é a tua presença, quem vai convencer é o Espírito Santo. Então que a sua palavra fale com os pais, que a tua palavra fale com os filhos. É isso que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Você perceba nesse primeiro versículo que o anjo fala com José e existem duas coisas que a gente pode aprender com José e Maria. Os dois eram um casal sensíveis à voz de Deus. Os dois eram um casal que escutavam a voz de Deus e faziam o que era pedido. Você perceba que José, no versículo, ele poderia ter esperado um pouco. Mas, naquela mesma hora, naquela mesma noite, José se levantou e partiu com o menino. Os dois reconheciam que o menino, aliás, Jesus, ele tinha um propósito incrível, um plano perfeito de salvação. Eles reconheciam o propósito do seu filho. E eles entendiam que ele tinha a responsabilidade de cuidar, de fazer, de ajudar que esse propósito se cumpra. Então você, pai que está me ouvindo aqui, primeiro eu vou começar falando com os pais. Reconheça que o seu filho tem um propósito e ajude o seu filho, cuide do seu filho, Deus deu essa responsabilidade a você. Você perceba que isso é tão verdade, não está na tela, mas eu quero ler. Perceba o que está escrito em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8. Perceba. Aqueles que não cuidam dos seus, especialmente dos de sua família, negaram a fé
e são piores que os descrentes. Então, assim, isso é lógica, tá? Tá dizendo aqui que eu preciso matar 10 domingos seguidos sem ir para a igreja, aí eu neguei minha fé. Olha, se eu matar 10 inocentes, eu neguei minha fé. Não, você não precisa de tanto. É só você, especialmente, não cuidar das suas famílias. Perceba que no final do versículo está dizendo assim, e são piores que os descrentes. Os descrentes, os infiéis, eles já vão sofrer um jugo. Eles já vão sofrer as consequências de ser descrente, de ser infiéis. Porém, você pai, você mãe, que não cuida dos seus, está dizendo aqui que é pior do que esses infiéis. Você consegue entender a importância de você cuidar dos seus? O que importa é você pregar para o mundo inteiro e perguntar para o seu filho, ei filho, fala um pouco da Bíblia e ele não saber. O que importa é você ganhar o mundo inteiro e perder quem está do seu lado. Por isso que ele frisou, especialmente dos da sua própria família. Negaram a fé e são piores que os descrentes. Então, o que a gente pode entender aqui? Nessa breve introdução que eu estou falando. Cuide da sua família. Cuide dos seus. Cuide daquilo que o Senhor colocou como responsabilidade a você. Tá certo? Reconheça o valor de um pai e de uma mãe que Deus colocou nas suas mãos a responsabilidade de cuidar do seu filho. Assim como José e Maria cuidou de Jesus, que ajudou Jesus a cumprir o propósito. Agora falando um pouco sobre os filhos. Eu vou dizer, está aí na tela para vocês, Efésios 6, do 1 ao 4. É bem conhecida essa passagem, acredito que todos vocês conheçam. Diz assim, filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, porque isso é o certo a fazer. Honre seu pai e sua mãe. Esse é o primeiro mandamento com promessa. Você percebe que tem uma promessa nesse mandamento. Se honrar pai e mãe, tudo lhe irá bem e terá vida longa na terra. Mas no final desse versículo que eu vou dizer, diz: pais, não tratem seus filhos de modo a irritá-los. Antes, eduquem-nos com a disciplina e a instrução que vem do Senhor. Qual é a melhor maneira de você educar o seu filho? De você instruir o seu filho? Com palavra, você aconselhar, você educar? Também. Só que se suas atitudes não batem com aquilo que você disse, de nada vale. O seu filho vai escutar o que você fala, mas ele vai prestar muito mais atenção nas suas atitudes. Então, quer uma ajuda, quer um conselho? Eduquem o seu filho e instrua o seu filho, assim como José e Maria fez. Escutem a voz de Deus, mas principalmente, ao lado disso, que as suas atitudes eduquem o seu filho. Que as suas atitudes falem mais que palavras. Porém, o começo do versículo diz, obedeçam a seus pais no Senhor. E depois a sequência diz, honre seu pai e a sua mãe. E agora o primeiro tópico que eu vou estar dizendo aqui é sobre obediência. O que eu entendo com obediência? Reprimir a nossa vontade e dizer não para o nosso ego. Agora isso é para os filhos, porque no começo do versículo é exatamente para os filhos. O que eu entendo com isso? Qual foi a consequência, de Lúcifer ter caído do céu? Ele tinha ego. Perceba que o ego o afastou de Deus. Você, filho, se você colocar o seu ego, você não vai conseguir obedecer. Porém, se você tirar o seu ego, você vai obedecer de uma forma espontânea. Você vai entender o amor, o respeito que você tem com o seu pai e a sua mãe. Então, a primeira coisa para os filhos, tira o ego. Tirou o ego, você vai conseguir obedecer. Honra. Vou falar um pouco sobre honra. A palavra hebraica para honra é kabed, que significa reconhecer um peso de uma pessoa
e sua autoridade. E pode ser também traduzida como sustentar. Olhe para o seu pai e para a sua mãe e reconheça o peso da autoridade. Não é à toa que Deus colocou a sua mãe e o seu pai. Não é por acaso. Existe ali uma geração, existe ali um propósito. E você vai entender muito bem essas duas coisas, sobre geração e propósito. Da metade da palavra você vai entender. Então reconheça a autoridade que sua mãe tem. Sustente ele. Agora você quer ver um exemplo de honra? Exemplo de honra aconteceu com Elias e Eliseu. É certo dizer que os dois não eram filhos de fato, pai e filho de fato, de sangue. Porém, eles eram pai e filho espiritual. Eliseu reconhecia Elias como pai espiritual, era discípulo dele. Então nós, você mãe, você pai e você filho, a gente consegue usar essa relação dos dois para os dias atuais e para a sua vida. Esse versículo é os momentos finais de Eliseu. Se você começar a ler desde esse versículo até o final, você vai perceber que Elias vai ser levado, né? Então, estava nos momentos finais de Elias. Eu vou estar dizendo aqui para vocês. Quando o Senhor estava para levar Elias ao céu, no redemoinho, Elias e Eliseu partiram de Gilgal. O importante dizer é que os dois estavam sozinhos, não tinham mais nenhum discípulo com eles. Os dois estavam a sós. No caminho, Elias disse a Eliseu: fique aqui, pois o Senhor me mandou ir a Betel. Eliseu, porém, respondeu: tão certo como vive o Senhor, e tão certo como a sua própria vida, não o deixarei. E desceram juntos a Betel. Duas coisas que a gente tem que aprender nesse versículo aqui. Eliseu disse: não o deixarei. Isso é um exemplo de honra. Ele poderia ter ficado, seria mais cômodo a ele, mas ele permaneceu até o final com Elias. Ele não abandonou, ele reconhecia a autoridade de Elias. Ele reconhecia que ele tinha valor, que ele tinha mérito, que ele, de fato, preparou Eliseu para tanto. Então, ele não poderia abandonar. Então, não abandone seu pai e sua mãe. Não abandone quem te preparou. Não abandone quem te criou. Não abandone quem te ensinou muitas coisas. Agora, antes de ir para o terceiro tópico, eu vou estar falando um pouco com os pais aqui. Perceba bem, se você perguntasse agora para o seu filho: filho, o que você quer de mim? Qualquer coisa, mas fale logo. O que você acha que o seu filho responderia? Um iPhone, um PS5? Será que é uma boa pedida? Mas, na verdade, é que aconteceu isso com Elias e Eliseu. Diz assim: quando chegaram, 2 Reis, capítulo 2, versículo 9. Quando chegaram à outra margem, Elias disse a Eliseu: diga-me o que posso fazer por você, antes de ser levado embora. Eliseu respondeu: peço que lhe receba uma porção dobrada do seu espírito e me torne seu sucessor. Tem como você pedir algo de alguém desse nível se você não vê aquela pessoa como uma inspiração? E a gente entra no terceiro tópico, que é: seja uma inspiração para o seu filho. Eliseu, ele nunca pediria tanto se Elias não fosse uma inspiração para ele. Se ele não reconhecesse a autoridade que Elias tinha. Então você pai, seja uma inspiração para o seu filho. Quando o seu filho olhe para você, ele reconheça a sua autoridade, ele reconheça que você é um homem de Deus. Ele poderia ter pedido muitas coisas, mas Elias era tão incendiador por Jesus, Elias era uma inspiração tamanha para Eliseu, que ele disse:
peço que lhe receba uma porção dobrada do seu espírito e me torne seu sucessor. Olha como ele era inspiração para Eliseu. Isso aconteceu essa questão de você pedir e que Deus vai dar, né? Já aconteceu com Jacó, que Jacó pediu bênção, aconteceu com Salomão, que Salomão pediu sabedoria, e isso se aconteceu, né, com Eliseu. Isso é tão verdade, né, reconhecendo como pai, porque quando Elias foi arrebatado, ele disse: meu pai, ele se entristeceu. Então você reconhece ali que Eliseu reconhecia de fato que Eliseu era um pai espiritual. Então, o que a gente pode aprender até aqui? Seja uma inspiração para o seu filho, sabe? Seja aquela pessoa que o seu filho vai olhar e não vai ver só aquilo que você conquistou, os seus bens materiais, coisas que o dinheiro não compra, sabe? É aquilo que Deus coloca no seu coração. E agora eu queria dizer sobre uma história, duas figuras extremamente importantes, que começa dizendo sobre José. Não é nesse, é no Gênesis 39, capítulo 1, versículo 5. Isso. José, filho de Jacó. Todos sabem disso, né? Se não sabe, estou dizendo agora. Olha o que diz. Quando José foi levado para o Egito pelos negociantes ismaelitas, eles os venderam a Potifar, um oficial egípcio. Potifar era um capitão de guarda do faraó, o rei do Egito. Agora eu quero abrir um parênteses. Nesse primeiro versículo, José tinha 17 anos. Jacó não sabia, mas ele estava preparando José para esse dia. Essa questão ali foi por conta dos irmãos. Os irmãos o venderam, ele tinha inveja. Mas tudo que estava acontecendo tinha um propósito. Naquela época, um escravo, ele era também escolhido as suas atividades por seu porte físico, pela sua aparência. Mas as escrituras dizem que José era um cara de boa formosura. Então, por mais daquele cenário hostil, nesse cenário de inveja, nesse cenário, né, de injustiça, Deus colocou ele no melhor lugar, que foi a casa de Potifar, um oficial, um capitão de guarda do faraó. Então, com 17 anos, ele adquiriu uma responsabilidade tamanha de cuidar, né, das coisas do faraó. Mas, seguindo ali o versículo 2. O Senhor estava com José. Por isso, ele era bem-sucedido em tudo que fazia no serviço da casa do senhor egípcio. Potifar percebeu que o Senhor estava com José e lhe dava sucesso em tudo que ele fazia. Então, perceba bem, Potifar olhava para aquele garoto de 17 anos e falava: tudo que esse garoto faz, ele é bem-sucedido. As plantações, tudo que até então estava ok, começou a melhorar ainda mais depois que José entrou para cuidar das coisas dele. Agora, olha que diz o quarto. Satisfeito com isso, nomeou José seu assistente pessoal e o encarregado de toda a sua casa e de todos os seus bens. A partir do dia em que José foi encarregado de toda a casa e de todas as propriedades de Potifar, o Senhor começou a abençoar a casa do egípcio por causa de José. Olha só, tudo corria bem na casa e as plantações e os animais prosperavam. Quando Deus coloca os olhos em alguém, não é só a pessoa que ganha, mas é todas as pessoas que andam em volta. Quando você tem um propósito, quando você manifesta o seu propósito, não é só você que ganha. Você perceba que se você tem um propósito e para em você,
tem alguma coisa de errado. Tem alguma coisa de errado. Se você não está manifestando, se você não está fazendo com que esse poder, com que essa manifestação flua e alcance as pessoas que estão em sua volta, tem algo de errado. E aí, né, a história do pai, a história de Jacó se repete, né, que está ali, Gênesis 30, 27. Já viu aquela história? O pai é mulherengo, o filho é mulherengo, o vô era alcoólatra, o neto era alcoólatra. Já viu que isso é uma maldição hereditária? Quem já presenciou isso? Quem já tem alguma pessoa que passou por isso? Mas nessa questão de Jacó, aconteceu o mesmo que aconteceu com José. Só que nessa questão um lado positivo. Em Gênesis 30, 27, não está na tela, mas eu vou falar para vocês, aconteceu esse cenário aqui. Jacó estava trabalhando para Labão, seu futuro sogro. Quando o seu filho nasceu, ele disse para Potifar: olha, o meu filho nasceu, eu preciso ver a minha esposa, ver o meu filho. Mas olha que incrível que Potifar falou. O que estava acontecendo com José? Potifar estava sendo abençoado porque Deus amava José, porque Deus tinha um propósito na vida de José, e a consequência disso era Potifar ser abençoado. Agora volta aqui comigo. Depois que Jacó falou isso para o seu sogro, para Labão, ele falou assim: olha, não saia daqui. Não saia, porque eu estou sendo abençoado, porque Deus te ama. Deus está me abençoando por amor a ti. Você percebe que se repetiu na vida de José? Olha que incrível isso. Talvez algumas pessoas dizem: não, é porque Deus tinha algo particular com José. Não, Deus tinha algo com Jacó. Deus tinha algo com Isaac. Deus tinha algo com Abraão. Você percebe essa questão de geração? Você percebe que tem algo muito particular e peculiar nisso? Porque se parar em você, meu amigo, de nada faz sentido. Aí você vai me dizer: não, mas o meu pai, ele nunca foi infiel a Deus. Só que o pai de Abraão também não, só que começou a partir de Abraão. Então entenda, pode começar a partir de você. Pode começar a partir de você. Você pode ser o pioneiro. Aí nós entramos no quarto tópico. Deus trabalha com geração. Abraão, Isaac, Jacó e José. Qual era o propósito de José? Dele se tornar um governador. Não era isso? De ele fazer com que, de ele alimentar uma geração. Se não tivesse esse preparo de Abraão, de Isaac e de Jacó, toda essa questão de geração, talvez uma geração ia passar fome. Você percebe a responsabilidade da educação do seu filho, você mãe, você pai, de você preparar, de você estar seguindo ali um propósito muito maior. Se nós começarmos a olhar para o reino de Deus, nós vamos perceber isso. Agora, seguindo para o tópico: dê bons exemplos. Olha essa imagem aí. Essa imagem é Jacó e Raquel. Jacó, quando olhou Raquel pela primeira vez, as escrituras dizem que ele foi um amor à primeira vista. Porém, Raquel era um pouco mais nova e Labão era extremamente rígido. Ele falou assim: olha, você vai ter que trabalhar 7 anos para casar com a minha filha. Só que Jacó era tão apaixonado, ele amava tanto Raquel, que ele falou: tá bom, vou trabalhar por 7 anos. Raquel esperou Jacó. Passaram os 7 anos, Jacó falou para Labão se poderia casar com ela. Porém, ele não deixou. Disse que ela era muito nova. Fez ele esperar mais ainda. E ele trabalhou mais 7 anos.
Agora aqui, será que nós, você mulher, você homem, faria o que Jacó fez ou partiria para outro? Ele esperou 14 anos, não só ele, porque Raquel também esperou. Os dois esperaram 14 anos, tudo na base do amor, sabe? E olha o exemplo que José tinha dos pais. Então entenda bem, José tinha um modelo de pai e mãe, um modelo de amor, um modelo de fidelidade, um modelo de espera, certo? Então ele dá bons exemplos para o seu filho, certo? Agora, olha o que aconteceu. Vocês lembram que José estava cuidando das coisas de Potifar? De um escravo, ele passou a ser uma pessoa extremamente importante. As roupas deles mudaram. Ele estava com um anel no dedo. Ele estava cuidando das coisas do capitão de guarda. E as escrituras dizem que José era um cara de boa formosura. Era um cara bonito. E a mulher de Potifar começou a sentir atração por José. Olha o que diz. Mas lembram? Ele tinha exemplo. Gênesis 39, versículo 8, 9. A mulher de Potifar disse, olha, venha se deitar comigo. Ela foi bem clara. Ela não foi com os joguinhos, ela foi bem clara ali, ó. Venha se deitar comigo. Olha o que Jacó disse. Aliás, José. José recusou e disse, meu senhor me confiou todos os bens de sua casa e não precisa se preocupar com mais nada. Ninguém aqui tem mais autoridade que eu. Ele não me negou coisa alguma, exceto a senhora, pois é a mulher dele. Agora, perceba o final desse versículo. Como poderia eu cometer tamanha maldade? Estaria pecando contra Deus. Ele poderia falar, estaria pecando contra Potifar. Estaria pecando contra Potifar, porque ele me deu tudo aqui, olha o que eu estaria fazendo. Ele não é aquele tipo de pessoa que coloca a desculpa, não vou fazer isso por causa de fulano, não vou fazer isso por causa de João, por causa de Maria. Ele não fez isso porque ele estaria pecando contra Deus. A questão de José é que ele estaria pecando contra Deus, por conta do temor. Mas aqui entre nós, qual era o modelo de pai e mãe que ele tinha? Não batia isso. Ele tinha um pai, ele era filho de Jacó, que esperou 14 anos para casar com Raquel. Você acha que ele ia fazer aquilo? Ele tinha modelo. Pai e mãe que está aqui me escutando nessa manhã, quando você mostra um modelo para o seu filho, ele não é corrompido. Nada o convence seu filho do contrário. Nada. Se José errasse, caísse, olha só a gravidade disso. Uma geração iria passar fome. Se Jacó e se Raquel errassem na educação de José, ele talvez aproveitaria aquela oportunidade e uma geração ia passar fome. Olha a importância de você, pai e mãe, ser um modelo para seu filho. Então, José tinha modelo de pai e mãe. Modelo de amor, modelo de fidelidade. Eu queria perguntar algo para vocês nessa manhã. Qual é o modelo que você está passando para o seu filho? Ou melhor, como está o seu comportamento perto do seu filho? Será que você tem de fato mostrado um modelo? Pensa aí. Pensou? Mas agora eu quero voltar para exemplos, que não foi só esse exemplo que aconteceu. Jacó também deu exemplo de perdão. Jacó tinha problemas com Esaú.
Então, em determinado momento da sua vida, não está aí no slide, mas eu vou estar sendo bem breve nessa questão, que está em Gênesis 45, do versículo 7 ao 9. Chegou um momento da sua vida que ele tinha que prestar contas com Esaú, seu irmão. Né? Então, ele prepara a sua família, ele prepara presentes, ele mostra ali, divide sua família em grupos, porque ele estava pensando que Esaú iria matá-lo. Né? Só que a verdade é que quando você pretende fazer uma aliança de paz com alguém, Deus prepara o coração daquela pessoa. Então Jacó falou assim, olha, se dividem em grupos, porque ele estava tão com medo, porque se Esaú tentar matar, eles iriam fugir de forma mais fácil. Só que em Gênesis 45, do versículo 7 ao 9, diz que Jacó se ajoelhou e Esaú foi ao olhar de Jacó, abraçou e os dois começaram a chorar. Só que qual que é o X da questão nessa passagem? Quem estava presenciando tudo aquilo? Os filhos. José, ficou um pouquinho de gente pequena. Agora eu vou mostrar de uma forma que vocês entendam. Você imagina José, olha, os dois, um queria matar o outro, um tinha briga e agora estão os dois aí se abraçando, chorando. Você percebe que ele não tinha só um exemplo de amor do pai e da mãe, ele tinha um exemplo de perdão. E a Bíblia diz que muito tempo passou e José perdoa também os seus irmãos. José já no trono, José já importante, seus irmãos ficam enfileirados na frente dele. E quando ele diz, eu sou José, imagina o medo que os seus irmãos estavam. Ele era governador, ele tinha autoridade, talvez, para matá-los. Certo? Eles estavam com medo. O José, de 17 anos, que era escravo, agora é governador. Mas, o que aconteceu? José fala, eu sou José, aqueles que vocês entregaram aos ismaelitas. Mas não fiquem tristes, porque não foram vocês que me levaram ao Egito. Deus me enviou ao Egito para que eu alimentasse uma geração. Você percebe que nesse momento difícil, José reconhece duas coisas, o propósito e o perdão. Naquele mesmo momento ele fala do propósito e ele perdoa os seus irmãos. Olha que incrível, ele teve o exemplo do pai e se repetiu na vida dele. Só que as escrituras dizem também que a mãe, Raquel, foi uma mulher que orava, né? Foi uma mulher de oração. E você, mãe, seja uma mulher de oração. No momento de aflição, ore, porque o seu filho vai perceber se no momento de aflição você, mãe, vai orar ou vai reclamar. Então, seja uma mulher que ore, uma mulher de oração. As escrituras dizem isso. Agora, eu queria dizer algo aqui para vocês. Extremamente importante. Vocês lembram com que idade José foi entregado aos ismaelitas? Com 17 anos. Porém, as escrituras dizem que José, certo, sentou no trono com 30 e viveu até os 110 anos. Então, o que nós podemos entender? Dos 17 aos 30 foram 13 anos de processo. Porém, ele morreu aos 110 anos, então foram 80 anos de governo. 13 anos de processo, mais 80 anos de governo.
13 anos passando por injustiça, 13 anos passando por complicações. Vamos aqui entre nós. Ele não poderia reclamar? Eu estou sendo injustiçado. Vai acontecer uma injustiça que eu vou dizer para você no decorrer da mensagem, mas em nenhum momento ele reclamou. Sabe o que eu entendo com isso? De fato, 13 anos de processo e 80 anos de governo. Nunca o propósito será menor que o processo. E aí você está me dizendo, Patrick, eu estou passando por momentos de aflição, eu estou passando por momentos complicados, o processo está demorando, mas olha, a promessa, o propósito nunca será menor que o processo. O processo que você está passando não é para te matar, não é para te paralisar, mas é para que você possa sair mais forte dele. E eu profetizo isso na sua vida. Se você está passando por um processo doloroso, se você está passando por um processo complicado, que nada dá certo, você está sendo injustiçado, o propósito, a promessa que Deus tem na sua vida será muito maior que o processo. Assim como José governou por 80, você vai governar por 80, você vai alimentar uma geração. Eu profetizo isso na sua vida. Eu profetizo isso na sua vida. Eu queria que vocês, isso não estava na ministração, mas o Espírito Santo está me incomodando aqui, eu queria que vocês fechassem os seus olhos. Pai, eu oro para os pais, eu oro para os filhos. Jesus, queremos alimentar uma geração, mas isso só irá acontecer se nós se posicionarmos. A consequência do nosso erro poderá fazer com que uma geração passe fome. Patrick, eu quero sentar, não quero fazer mais nada. Se você não cumprir o seu propósito, uma geração poderá passar fome. Então você pai, você mãe, você filho, entenda. Não olhe o mundo na sua ótica. Comece a olhar com os olhos de Deus, comece a olhar para o reino. Então, Jesus, que os pais, que os filhos vivam o propósito. Se tem alguém aqui passando por um processo difícil, doloroso, de injustiça, ou até mesmo de passar por momentos de aflição, e talvez eles olharam para ti e falaram, é hoje que eu desisto, está doendo demais. Coloque tranquilidade no coração deles, e eu profetizo isso na sua vida. O propósito nunca será menor que o processo. Aguente firme até o final. Aguente firme até o final. Você faz parte de um propósito. Você faz parte de uma geração que vai alimentar uma geração. Então permaneça até o fim. Pode abrir os olhos. Eu disse a vocês que José sentou no trono aos 30, mas eu queria voltar um pouco para trás. Voltar para a questão da mulher de Potifar. Volta lá quando ele tinha 17 anos. Esquece ainda que ele não virou um governador. Em determinado momento, a mulher de Potifar aproveitou mais uma oportunidade. E mais uma vez tentou se deitar com José. Só que aconteceu uma coisa que não tinha acontecido antes. Além dos dois estiverem sozinhos naquele momento, as escrituras dizem que ele correu. E uma parte
uma peça ali, uma capa ou a roupa ficou. José recusou e saiu correndo. Porém, Potifar apareceu. E o que você acha que a mulher dele disse? O que você acha que a mulher dele falou para Potifar? Com certeza, ela não ia falar a verdade. Com certeza, ela não ia falar o que de fato aconteceu. Ela disse: Potifar, o seu servo, aquele que você pediu e colocou essa responsabilidade de cuidar de todas as coisas, ele tentou abusar de mim. Potifar amava sua mulher e acreditou nela. Nesse exato momento, José foi levado à cadeia. Agora, imagina eu e vocês que estão me escutando aqui nessa manhã, no lugar de José. Mais uma vez, pela segunda vez, ele estava sendo alvo de uma injustiça. José merecia ser entregue aos ismaelitas? Não, mas era parte do propósito. José merecia ser levado para a cadeia? Não, mas fazia parte do propósito. Mas você que está me escutando, quando você estivesse na cadeia, qual era a sua primeira fala? Ou o que você faria? Você reclamaria? Você falaria: pô Deus, mais uma vez. Quando eu tinha 17 anos, um pouco antes, eu fui entregue aos ismaelitas de uma forma injusta. E agora eu estou na cadeia de novo. Mas sabe o que José fez? Ele começou a fazer amizades. Ele começou a fazer conexões. Patrick, por que você usou conexões? Por que você não usou conversa, diálogo, interagir? Porque eu vou te explicar o que é conexão. Perceba bem. Vamos supor que existe uma pessoa extremamente poderosa na minha frente. Extremamente poderosa na minha frente. E tudo que eu falar, essa pessoa vai fazer. Tudo que eu quero. Alguém sabe mais do que eu das coisas que eu quero? Claro que não. Porém, eu tenho uma conexão tão forte com a pastora Raquel que eu vou dar essa liberdade dela falar no meu lugar. Mesmo que é para mim, que eu sei o que eu quero, eu tenho uma conexão tão forte com a pastora Raquel que ela vai falar o que eu quero. Porque eu confio, porque eu tenho uma conexão com ela. Sabe, outro exemplo de conexão é quando você não esquece a pessoa. Sabe aquela pessoa que você já falou há 5 anos atrás, só que você lembra da pessoa, você lembra talvez da roupa que a pessoa estava usando, e você lembra que vocês conversaram. Aquilo ali não foi um simples diálogo, foi uma conexão. Então, José, de em vez de reclamar, ele fez amizades, ele fez conexões. Agora, olha que incrível. Olha o que as escrituras dizem. Gênesis 39, 23. Não está aí na tela, mas eu vou estar falando aqui para vocês. O carcereiro, o que cuidava ali, né? Não precisava mais se preocupar com nada, pois José cuidava de tudo. O Senhor estava com ele e lhe dava sucesso em tudo que ele fazia. As escrituras dizem que na cadeia começou a ficar tranquilo. O carcereiro não teve mais preocupações. Estava num lugar organizado, estava num lugar bom. José estava sendo bem-sucedido em tudo que ele fazia. Né? José tinha sonhos, desde mais novo, que ele iria governar. E José começou a governar na cadeia. Sabe o que eu entendo com isso? José não esperava o melhor momento. Jesus não esperava o melhor lugar. O cenário mais favorável para manifestar o propósito. No momento mais hostil, no momento mais complicado, ele não reclamou, ele manifestou o propósito. Sabe o que eu entendo com isso? Às vezes a gente quer que o céu se abra, que o cenário seja perfeito, que você esteja no púlpito,
que não esteja brigas, que você não esteja sendo injustiçado para você manifestar o propósito. Só que o que nós aprendemos aqui? José não esperava o melhor momento. José não esperava o melhor cenário. Aqui entre nós, a cadeia era o melhor cenário? Não era. Mas ele estava manifestando o seu propósito, mesmo estando na cadeia. E eu quero dizer para você, nessa manhã, para você que está me ouvindo em casa, para você que está aqui me ouvindo presencialmente, não importa o cenário hostil, não importa o cenário de injustiça, não importa se não está legal aos olhos humanos, manifeste o propósito. Você vai ser aprovado quando Deus te olhar e falar, olha, mesmo nesse cenário ruim, Ele está manifestando o propósito. Será que mesmo no cenário ruim você está manifestando o propósito? Olha o ensinamento que José nos deu nesse versículo. Né? José manifestava o propósito até na cadeia. Então não espere a melhor ocasião. Não espere o melhor cenário para manifestar o propósito. Não espere. Entenda que você tem um propósito, e esse propósito não está nem um pouco preocupado com o seu cenário. O propósito é para ser manifestado. José não murmurou, pelo contrário, ele fez conexões, ele fez amizades, ele manifestou o propósito. Não é complicado você fazer isso? Um cenário hostil, mas quem tem propósito manifesta mesmo na aflição, mesmo em um cenário que não é dos melhores. Eu comecei dizendo sobre esse versículo, falando sobre conexão, falando sobre você fazer conexões. E aconteceu algo. Além de José fazer conexões e fazer amizades, ele começou a interpretar os sonhos. O que acontece? O faraó mandou o chefe dos copeiros, tá certo? Para a prisão. E esse chefe dos copeiros começou a ter sonhos. E ele estava intrigado. E José chegou até esse chefe dos copeiros, começou a conversar. E mandou que ele contasse o seu sonho. E ele começou a dizer assim para esse chefe, assim, olha, de fato, o seu sonho é o seguinte, dentro de algum tempo, não vai demorar, o faraó vai te tirar desse cenário, na cadeia, e você vai voltar com as suas atividades. Porém, tinha outra pessoa que sonhou, porém José disse que essa pessoa que também tinha sonhado, ele ia ser morto, o faraó ia matá-lo. Assim foi. Passou um tempo, o chefe dos copeiros voltou com as suas atividades, foi levado para os seus trabalhos que ele fazia, e o outro foi morto. Agora perceba bem, a Bíblia diz que passou 2 anos. Se passaram 2 anos. Não fala como foi esses 2 anos. Né? Só diz que passou 2 anos. Depois que eles foram tirados ali da cadeia. Em determinado momento, todo mundo sabe disso, o faraó começou a ter sonhos. Aquela questão das vacas magras, das vacas gordas, né? E aí ele estava intrigado com essa questão. Porém, José tinha feito uma conexão com esse copeiro. E naquele momento ele falou assim para o faraó, olha, eu preciso confessar algo a você. Sabe, há 2 anos atrás, eu estava lá na cadeia, e tinha um cara chamado José, que ele interpretou os meus sonhos, e ele disse que você, faraó,
você iria me tirar da cadeia, que eu iria voltar com as minhas coisas, com as minhas atividades. E o outro iria ser morto. E exatamente como José disse, aconteceu. A Bíblia fala que Faraó chamou José. Falou, mandem chamar o José. As escrituras dizem que José fez a barba rápido, colocou outra roupa e foi se encontrar com Faraó. E aí, Faraó disse os seus sonhos para José. José falou, olha, as vacas de fato gordas, as vacas mais fortes, resumindo aqui para você, significam 7 anos de fartura, 7 anos de prosperidade, 7 anos que terá comida. Porém, Faraó, aquelas outras magras significa 7 anos de escassez de alimento, de falta de alimento. Ele explicou. As escrituras dizem que Faraó olhou para José e Deus colocou graça aos olhos do Faraó ao olhar de José. Você perceba bem, presta atenção, ele estava na cadeia. Ele acabou de fazer a barba, colocou uma roupa melhor, mas não era das melhores. E Faraó, quando olhou para José, ele tinha total certeza que era de fato a pessoa certa. Só Deus para fazer isso. Ele colocou graça aos olhos do Faraó quando olhou para José. Então, quando Deus quer te honrar, Ele faz as pessoas reconhecerem o seu potencial. Ele faz as pessoas reconhecer que você tem um propósito. Se você tem um propósito, você pode ter certeza que alguém vai reconhecer isso. As pessoas vão olhar para você e falar, olha, você tem um propósito, eu vejo isso, Deus está com você. E aconteceu isso. As escrituras dizem que Faraó tirou o seu anel e colocou nos dedos de José e falou assim, olha, quem melhor que você em todo o Egito e com mais capacidade que você para governar? Não existe. E isso só Deus que faz. Faraó olhou para José e falou assim, olha, eu sou muito poderoso. Eu tenho poder e autoridade, mas nada vai ser decidido sem antes ser passado com você. José, aquele que foi vendido aos 17 anos. José, aquele que foi injustiçado na cadeia. Hoje, naquele momento, aliás, naquele cenário ali de José e Faraó, era honrado aos olhos do Faraó. Você percebe que Deus, não importa o tamanho do seu propósito, ou o tempo, aliás, não importa o tempo do seu processo, Deus, Ele vai te honrar. Deus vai te honrar todas as suas lágrimas, toda a injustiça. Você não vai sair do processo de uma forma derrotada. Você sai do processo vitorioso. Você sai do processo governador. Você sai do processo pai de multidões. Você sai do processo alimentando uma geração. Porque, como bem falado no começo dos louvores, a Grace citou o processo, a Grace citou deserto, processo e propósito. Então, o que eu entendo? O processo não é para te paralisar. O processo não é para te matar. O processo é necessário para que você saia dele mais fortalecido, para que você saia dele vitorioso. Patrick, o processo é doloroso? É. Patrick, o processo tem injustiça no processo? Tem. Tem momentos de aflição? Tem. Só que Deus, Ele não te abandona.
Deus, ele permanece com você. Seus amigos pode ser que te abandonam. As pessoas que talvez você confiou a ti te abandonem, mas Deus, aquele que colocou o processo, o mesmo que colocou o propósito, não vai te abandonar. Não vai te abandonar. Eu queria falar algo aqui para vocês antes de estar seguindo para o último tópico. Que Deus, Ele tem algo para fazer através da sua vida. Só que vai depender se você vai evitar as distrações, se você vai aguentar o processo e não pecar contra Deus. José recusou as tentações. José recusou a mulher de Potifar. Por conta de Potifar? Não. Por conta de pecar contra Deus. Então, só irá ser cumprido o seu propósito, você só irá, de fato, alimentar uma geração se você evitar as distrações. Ou você vai acabar chegando atrasado no propósito. Entenda bem. Imagina uma viagem que é para ser durada a 5 horas. Certo? Uma viagem que é para durar 5 horas. Você entra no carro, está com seu amigo. E aí na estrada você precisa chegar, você não pode chegar atrasado nesse compromisso. Só que na estrada, no caminho, você vê uma lanchonete, um Starbucks. Aí você para. Aí você come. Ah, dá tempo. Só fazer um lanche aqui. Você come e passa 40 minutos lá. Aí você vai no banheiro, lava a mão, entra no carro e segue a viagem. Só que já está ficando à noite. Você precisa ali fazer uma janta. E tem ali um restaurante maravilhoso na estrada, na beira da estrada. Você tem a opção de continuar o caminho ou parar. Aí você vai e para. E aí você fica mais um tempo ali no restaurante. E você volta para o carro. Um percurso que era para ser feito em 4 horas, você demora 6 horas, 7 horas. Por conta das distrações. Então, eu entendo que Deus tem um propósito na sua vida, mas evite as distrações, não chegue atrasado. Porque as distrações do caminho pode fazer você chegar atrasado no propósito. E eu não quero isso. Evite as distrações do caminho. E às vezes as distrações no caminho são para você paralisar mesmo. As distrações no caminho nunca vai ser algo de fato aos olhos humanos negativo. Vai ser de fato talvez ali algo atrativo. Então, Satanás, ele sabe que você tem um propósito. Então ele começa a fazer distrações. Então ele começa a se distrair. Ele percebe ali a sua fraqueza, então ele começa a usar isso para que você chegue atrasado no propósito. Então, evite as distrações. Não faça que as distrações do caminho te atrasem. Faça como José. E o último tópico diz assim: você tem um propósito, portanto, vá até o fim. José, ele poderia ter parado. José, ele poderia ter parado na cadeia. Na cadeia, José poderia: esse é o meu lugar, daqui eu não saio. Tá bom. Talvez ali já foi prestígio demais eu cuidar das coisas de Potifar. Para mim, tá ok. Mas ele permaneceu até o fim. Ele reconhecia o propósito. Você pai, você mãe, e eu como filho, e você que está me escutando que é filho, vá até o final. Do que adianta começar bem e não terminar bem?
E existe uma frase, né, do pastor Sebastião, meu tio, que eu deveria, de fato, colocar aqui, porque linkou, de fato, com a palavra, que diz assim: o importante na vida cristã não é só começar bem, é continuar bem, é terminar bem. A vitória no reino espiritual não é de quem sai na frente, nem de quem corre muito, mas de quem vai até o fim. Vá até o fim. Patrick, ir até o fim é difícil? Porque ir até o fim significa você evitar as distrações, você sofrer o processo e você cumprir o propósito. Mas vá até o fim. Patrick, quem foi até o fim além de José? Jesus foi até o fim por mim e por você. Jesus, ele foi até o fim. Em nenhum momento ele falou: tire essa cruz de mim. Em nenhum momento ele falou: não, eu não quero mais. Mas ele sabia que era o propósito. Ele estava sentindo dor, estava. Ele estava sofrendo muito. Mas ele tinha o propósito. Era para você estar aqui sentado ouvindo. Jesus, ele se entregou por inteiro. A morte de Jesus foi dolorosa, foi uma tortura. Não foi uma morte rápida. Dá uma paulada na cabeça que ele já morre. Não. Foi uma tortura, ele sentiu dores por corpo inteiro, por órgãos inteiros. Ele se entregou por inteiro. Então faça valer o que Jesus fez. Faça valer o que Jesus fez. Porque ele se entregou por amor a nós. E nós temos que cumprir o propósito. Nós temos que ir até o fim. Patrick, por que nós temos que ir até o fim para alimentar uma geração? Patrick, por que nós temos que ir até o fim? Porque Jesus foi até o fim. Jesus foi até o fim. Eu quero ir até o fim. Eu quero ir até o fim. Eu finalizo a ministração. Para os pais, comecem sendo um bom pai e uma boa mãe. E terminem sendo um bom pai e uma boa mãe. Do que adianta você começar bem e no caminho, no percurso, você largar de mão? De nada valerá. Porque a frase que o próprio pastor Sebastião dizia: o importante não é só começar bem. Não é só começar bem. É seguir até o fim. O importante não é terminar a corrida, de fato ali, de uma forma mais rápida, é terminar. Então, permaneça até o fim, sendo um bom pai e uma boa mãe. Para os filhos, comecem sendo um bom filho e terminem sendo um bom filho. Sabe como que você vai terminar sendo um bom filho? É você cumprindo um propósito. É você alimentando uma geração. É você entendendo a autoridade do seu pai e da sua mãe. Sem isso, não vai acontecer. Sem isso, você não vai conseguir cumprir o propósito. Então, permaneça até o fim. José permaneceu até o fim. Jesus permaneceu até o fim. Eu queria que vocês fechassem os olhos dessa manhã. Já estou finalizando. Jesus, obrigado por essa manhã. Obrigado por essa oportunidade de estar pregando a sua palavra. Tudo que eu falei aqui não vem de mim, mas vem da sua parte, do seu trono. Porque o Patrick, talvez ele não tenha nada a oferecer, mas o que está sobre mim é o único
que pode transformar, que pode renovar, que pode fazer o escravo virar governador, que pode fazer o encarcerado virar governador e alimentar uma geração. Ah, Jesus, Abraão, de Isaac, ah, Jesus, eles entendiam a geração. Eles olhavam para o reino. Tudo era para que uma geração seja alimentada. Então, assim como aconteceu os 7 dias de falta de comida, e as escrituras dizem que o governo de José alimentou uma geração, que pais e filhos aqui que estão me escutando nessa manhã, nós aqui possamos alimentar uma geração. Que saiam daqui entendendo o valor do propósito, o valor de ser pais inspiradores, entendendo que Deus trabalha com geração e você pai, você filho faz parte disso. Patrick, mas o meu pai, ele nunca foi fiel. Pode começar por você. Comece por você. Abraão começou, então você pode começar também. Obrigada por essa manhã. Obrigada por essa oportunidade. Não tem nada a ver comigo, Pai, tem a ver contigo. Prepara os corações, porque o que vai valer mesmo é a decisão de segunda. Se segunda não mudou nada, não valeu as horas no culto de domingo. A decisão que você vai fazer na segunda vai determinar o seu propósito, vai determinar a sua vitória. Então, Pai, obrigada por essa manhã. Obrigada por essa palavra. Em nome de Jesus, amém.